Olá, gente, estamos aqui na Galeria do Rock para fazer um trabalho sobre homem e sociedade, no qual nós estaremos falando um pouco aqui sobre a cultura heavy metal. Aqui, né? Vou fazer uma entrevista com você sobre o heavy metal da Faculdade Unip, Engenharia, do curso de Engenharia. Primeira pergunta. Faculdade de Engenharia? Isso. Nossa, que legal. Humanidades. Manda mesmo. Primeira questão, desde quando você curte heavy metal? Pois, cara, desde sempre. Eu não me conheço curtindo outra coisa. Heavy metal, a palavra heavy metal assim, a gente vai ter que dar uma mesclada, porque como eu sou bastante antigo no século passado, então antes do termo heavy metal eu já curtia algo pesado que depois viria a ser chamado de heavy metal. Black Sabbath, Led Zeppelin, Grand Funk, uma coisa mais pesada que tem o toque de guitarra mais pesado mesmo, que depois criou um corpo e hoje tem esse título, né, de heavy Você metal. foi influenciado por alguém para curtir o heavy metal? Não, cara, antes tivesse sido. Na minha família todo mundo gosta de pagode, forró, é um horror, é uma merda. E tinha só rádio, então não tinha internet, VHS, nada, né? Musical que você curte sem ser o heavy metal? Fora heavy metal? Tem, por exemplo, tem coisas que eu gosto. Caetano Veloso, eu gosto de Chico Buarque. Chico Buarque, alguém comentou num programa da cultura aí que ele foi o ápice da MPB, achei super bonito. Você poderia dizer como surgiu o heavy metal, assim, se tem alguma ideia, quando funcionou, a origem? A origem
não sei, na verdade ninguém acho que sabe direito, né? Que nem as escolas de artes, por exemplo, da passagem de uma para outra tem aquela parte meio nebulosa. Você não pode falar do impressionismo para o expressionismo, teve um dia 16 de uma mentira, é uma coisa meio que funde, né? Uma escola não, tem um período de adaptação entre uma coisa e outra. O heavy metal eu tenho, assim, pela minha lembrança e algumas coisas que eu leio, que eu procuro assim, o pai do som é o Black Sabbath, tanto que de álbuns ou das músicas do Black Sabbath, cada música praticamente surgiu um estilo daí, né? Doom metal, etc. metal, aí tudo veio mais ou menos do Black Sabbath. E o visual, a característica visual, roupa de couro, taxinha e tal, foi do Judas Priest, que o Rob Halford pesquisava a Inquisição, da Inquisição e loja de porno shop também, entendeu? Então juntou uma coisa a outra, acabou fazendo a indumentária, entre aspas, e o som mais ou menos Black Sabbath. Então isso é uma grande origem. Agora, se a gente for falar etimologicamente, entre aspas, eu voltaria lá pro Willie Dixon, pros bluesmen americanos lá do século 30, 40, né? Então depende muito. Entendi. E você citou das taxinhas e tal, qual estilo assim mais ou menos esse vestido heavy metal, o cabelo, etc? Eu acho que o mais importante, o cabelo eu acho que ele dá um pouco de personalidade, caracteriza o cara, né? Mas se fosse fundamental eu, por exemplo, teria fudido. Então ele não é exatamente, não é ponto pacífico, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Luiz, faço parte do curso de engenharia da Unip e gostaria de estar fazendo algumas perguntas referente à cultura heavy metal. Certo. Eu queria saber o seguinte, sabe-se pela história que o heavy metal surgiu em mais ou menos nos anos 60, 1960, né? Mas quando que isso se tornou popular aqui no Brasil, por exemplo? Você tem alguma ideia? Eu chuto aqui heavy metal no Brasil meados da década de 80, eu chuto 85, 86. A partir do heavy metal surgiram outros subgêneros, né? Hoje, além do heavy metal ser esse sucesso para quem realmente curte, chega a ser uma cultura que vem sendo cultivada já de geração para geração, qual você poderia citar que hoje, por exemplo, seria também considerado como um fenômeno? O black metal tem uma tendência triste de juntar uma religião ou uma ideologia musical a isso. Eu sou absolutamente contra, tanto aos black quanto aos white, entre aspas, que são as músicas de igreja. Acho que igreja é igreja, música é música, entendeu? Eu acho meio confuso isso aí. Em todo caso, tem o black metal, que é o som mais pesadão, mais podrão, e que tem essa temática. Tem o death metal, que é o death, né, de morte, que já é bem trampado, que seria, digamos, o progressivo do som pesado, né? E o thrash, que é algo mais tipo metálico, uma coisa mais pesada, que é mais ou menos o que a gente está ouvindo agora. Eu acho que esses são os principais. Depois... referente a questão do preconceito, né? Eu vi que você de repente colocou assim, porque minha família curte pagode e isso é meio que é chato, tipo, entre aspas, né? Que eu queria que tivesse essa cultura que eu tenho, mais ou menos o que o senhor colocou, né? Não com essas palavras, né? É ridículo, minha tia tem 80 anos, não tem como. Não tem como, mas assim, como que você vê, tipo, essa questão de ter, por exemplo, no nosso país ter vários gêneros, né? E um olhar torto, não aceitar de repente a cultura do outro de forma saudável, de forma, de repente não quero... É o seguinte, o preconceito existe de todos os lados. Para eles, para minhas irmãs, a minha música é violenta, incita assassinatos, etc, etc. Coisa de gente mal informada. Porque eu sou produtor de show há 12 anos, nunca tive um tipo de incidente em nenhum show que eu produzi ou que eu tenha ido. Você não vê esse tipo de coisa na realidade. Mas a Rede Globo, por exemplo, que é a grande imprensa tal, e que faz a cabeça das pessoas, ela coloca lá um assassinato de algum lugar e no fundo você ouve Slayer, você ouve tal. Isso é uma coisa que vai minando a cabeça das pessoas. Aí a minha família ouvindo meus discos lá e fala, aí, tá vendo essa coisa violenta? Que coisa violenta? É uma forma violenta de se expressar musicalmente. E não significa que eu vou pegar uma faca e sair esfaqueando as pessoas por aí. Coisa que, por exemplo, pagodeiro, que lá que se diz o máximo, acontece de montão, porque eu moro numa região que tem disso. Não quer dizer que todo mundo que ouve pagode seja assassino, e muito menos que não haja headbanger assassino. Mas isso é um preconceito. Você atribui uma coisa a outra sem você conhecer. Pré-conceito, sem você conhecer de fato. Isso é triste para todos os lados, cara. O preconceito é um terror de qualquer forma para qualquer um. Bom, é isso. E aqui a gente se despede dessa figura simpática que nos atendeu muito bem. A loja dele fica aqui na Galeria do Rock.
o nome da loja é Die Hard, né? E eu queria agradecer em nome de todos, e Opa. todos podem vir e conhecer. Muito obrigado. Agora nós iremos fazer uma entrevista com o Fabiano, um grande conhecedor do que seria o heavy metal. Então, Fabiano, você sabe mais ou menos aquele símbolo que virou até um mito, que é assim mais ou menos, né? Na realidade foi assim, isso é uma coisa extremamente antiga. Antes do heavy metal, John Lennon já fazia isso, apareceu na capa do Yellow Submarine. Muita gente relacionou com o lance de ser o símbolo do demônio e essas coisas. Na realidade, a primeira vez que isso apareceu, foi tudo assim. Isso em linguagem de submundo quer dizer amamos vocês. Depois ficou assim, óbvio, por um sinal de radicalismo, e com os tempos a galera foi adaptando. Que a gente já ouviu falar que foi feito por aquele vocalista que veio depois do Ozzy Osbourne. O Dio foi o que mais Ficou popularizou marcado o por sinal. causa dele, Só né? que tá na Itália. Na Itália isso daqui é um sinal para espantar demônio. Fabiano, você começou a curtir desde quando o heavy metal? Eu comecei em 1983. O que é heavy metal pra você? Heavy metal é música pesada, agressiva, ao mesmo tempo livre. E a questão do preconceito, existe muito? Hoje em dia já não é tanto, mas tem sim. Por exemplo, não só com quem curte heavy metal, mas por exemplo quem tem tatuagem, cabelo comprido. Eu não conseguiria um trabalho num banco, tatuagem. Você pode até processar ele. Justamente, aí entra como discriminação. Então sempre é uma desculpa. Muitas pessoas associam o heavy metal a um show de heavy metal. Uma igreja evangélica vai ter briga. Quer dizer, você está precisando de uma pessoa. Eu não estou precisando mudar, não está precisando mudar. Por que quem te leva? Quem te gosta? Como é que você deve? Os que usavam roupa preta, isso já na entrada dos anos 80, um pouco antes do final do militarismo. Então, o que acontece? O heavy metal, o rock and roll é uma maneira de se rebelar contra um sistema. Você acha que o heavy metal de hoje mudou muito de antigamente? Porque começou, querendo ou não, começou com bandas que a gente, pensando bem, não parece muito com isso, como, vamos dar um exemplo, Rolling Stones, Beatles. Aí surgiram essas bandas que, então vamos... De certa maneira, velho, o heavy metal surgiu por uma razão. Eu não estou conseguindo atingir o que eu quero, assim, então eu vou ter que ser um pouco mais agressivo. Então vocês vão ter que me escutar de alguma maneira. É mais um jeito de chamar a atenção, praticamente. De certa maneira sim, mas é uma evolução também, porque chega uma hora que a música ela para, ela dá uma estagnada, daí você precisa ir para algum lado. Hoje em dia eu não vejo a música evoluindo para lado nenhum, para falar a verdade, porque gira em torno de si mesmo. Tem um eixo e ele está girando em torno de si mesmo. Tanto que agora está tendo revival de um monte de estilo dos anos 80 de música, não só metal, mas pop, essas coisas. Mas teve uma época que sim. E na época eles pensavam no que, meu, se a gente durar até amanhã rolou. Comércio, né? Eles não tinham uma mensagem propriamente dita para passar, ao mesmo tempo tinham. Só que, meu, eu quero falar de diversão, eu quero badernar, eu quero beber. Eu não quero a política é ruim, ou os médicos não sei o quê. Eu quero curtir. Né? Hoje em dia ele é muito mais contestatário, do tipo, política, o mundo, blá blá blá, que na realidade é pra ganhar chato. dinheiro, né? Exatamente. E Não é só isso, é falar sempre sobre o mesmo, cara. Não adianta também, por um outro lado, se ficar muito o governo isso, o povo aquilo. Ninguém vai mudar. Subgêneros. Tem alguma música também ou Heavy metal, a partir do heavy metal vem o thrash, vem o power metal, death metal, new metal, daí vem o crossover, que é uma mistura de metal com hardcore, tem a partir do rock and roll vem o punk rock. Quer dizer, se for procurar mesmo, a essência de tudo é o blues. Daí começam as ramificações. Então o blues segue para um lado que é o jazz e para o outro que é o rock and roll. Do rock and roll vem o hard rock, do hard rock heavy metal e assim sucessivamente. Bom, Fabiano, meu nome é Luiz, eu queria estar fazendo uma pergunta para você. Pois é. Você saberia precisar, porque assim, sabe-se que heavy metal, a cultura iniciou-se lá nos anos 60 para 70, tá? E saberia precisar qual a data que chegou ao Brasil, O heavy metal. isso, essa cultura
vem Iron Maiden, Saxon, Angel Witch e outras bandas. Daí surge o Power Metal, o Thrash, assim sucessivamente. Então se é pra falar no Brasil o início de um estilo, é anos 80, início dos anos 80. Aqui no Brasil, você saberia falar, por exemplo, qual a primeira banda, se tem alguma banda que fez sucesso internamente, voltado pro heavy metal, e qual que seria? A primeira banda de heavy metal, inclusive, que gravou um disco foi o Stress. Foi a primeira banda da América Latina a ter um disco gravado. Certo. E, aliás, cantando em português, resumindo, em idioma latino. Banda famosa, quem ficou realmente famoso, que teve destaque foi Sepultura, Angra, Tassato Contra o Sarcófago. A gente tem o Crisium, Torture Squad, são bandas mais pra cá, mais novas. Mas a cena dos anos 80 do heavy metal foi muito forte. A gente tinha o Arpia, Centúrias, tinha o Salário Mínimo, Abutre, tinha muita banda na época. A primeira da América Latina tanto gravado foi o Stress. O Iron Maiden ele tem mascote, certo? Tem O Ed. mascote. Todas as bandas heavy metal pegam um mascote assim pra. Porque o Iron tem aquele carinha lá que é, tipo o Ed. um zumbi, né? Mas não obrigatoriamente, nem todas as bandas precisam ter uma mascote. O mascote vai de cada um. É que o Iron Maiden calhou de pegar. O Halloween tem uma abóbora, mas calhou. Entendeu? Eles deram sorte. Nem toda banda tem um símbolo e tem banda que sustenta um símbolo pelo resto da vida e não dá certo. Que é uma coisa também ridícula. Uma outra coisa, por exemplo, a gente sabe que é um fenômeno a questão do heavy metal. Quem tem o conhecimento dessa cultura realmente vai a fundo. E a gente vê que quem tem o conhecimento, quem gosta realmente do heavy metal, são pessoas que geralmente falam pelo menos duas línguas. São pessoas estudadas, são pessoas que têm conhecimento dessa situação. Então, assim, em função disso, a gente sabe que também tem uma questão financeira. Você saberia dizer quanto que é a indústria fonográfica movimenta financeiramente por ano? Bom, eu não saberia te precisar exatamente quanto. O grande problema também é o quê? Hoje em dia tem a briga com os MP3, então a indústria fonográfica caiu muito com isso. Mas ainda se movimenta muito dinheiro, ainda se movimenta muita grana. O heavy metal, não tanto na América Latina, mas apesar do Brasil, são os grandes consumidores e só perder para a Argentina. Estamos aqui, gostaria de agradecer aqui ao Fabiano por ter nos cedido esse espaço aqui e ter nos dado a atenção para finalizar, para tirar algumas dúvidas referentes ao heavy metal. Obrigado, Fabiano. Falou, meu velho. Até mais. Obrigado.